Muito bem, amigos do canal Crypto Trader, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo do meu canal. E estamos aqui, né, com as duas figuras que eu apresentei ontem para vocês, que são as duas possíveis correções que o Bitcoin pode ainda fazer, tá? Então eu tenho aqui a correção plana interrompida, que eu acredito que é a mais viável ou a mais, digamos assim, possível de acontecer. Eu acredito mais nessa aqui do que nessa. As outras duas correções que ocorreram no Bitcoin, que poderiam ocorrer, elas foram descartadas, que é a correção plana clássica. Qual que é a correção plana clássica? A correção plana clássica, ela funciona desse jeito, ó. A onda A é do tamanho da onda B e a onda C é do tamanho igual a elas também. Então aí começa uma alta. Então isso aqui, né, é a correção plana clássica. A correção plana regular, ela é parecida com essa aqui também, só que ela perde um pouco. Ah não, essa aqui que eu falei aqui é a regular, essa aqui é a clássica. Ó, a clássica ela perde. Ela pode buscar 618, ela pode buscar um pouquinho mais abaixo também, mas ela perde, tá? Esse fundo aqui, ó, ele é perdido, tá certo? Então a onda C é um pouco maior. Nós temos exemplos aqui no Bitcoin, muitos exemplos do Bitcoin, mostrando essa correção aqui, ó. Porque o Bitcoin ele é um ativo escasso, então eu acredito que essa correção interrompida, ela é mais, o Bitcoin é mais propenso a acontecer com ela do que com as anteriores. Observe que aqui nós temos a onda A, aqui nós temos uma onda B, rompeu o topo da onda 1, a onda B, e a onda C não renovou o fundo, que seria o fundo da onda A, nos 3 e pouco, 4 e pouco. Então ela foi em 15. Então essa onda C aqui não renovou o fundo da onda A. Tá? Então isso aqui é uma correção irregular, tá? É essa correção aqui, ó, interrompida. Ela foi interrompida. Ou chamada flat running, tá? É uma correção aí rara, mas no Bitcoin, pelo que eu tenho visto aqui, pelo que eu tô olhando, pessoal, ela é muito comum, tá? Ela não é, para o Bitcoin ela não é tão rara assim não, ela acontece muitas e muitas vezes. Então, para começar esse movimento aqui grande aqui, ó, ele teve um suporte, vamos dizer, né, suporte, que chegou na casa da onda 1 aqui, né, e a onda subiu, simplesmente a onda 1 começou. Então essa aqui, na minha contagem segundo a teoria da onda de Elliott, para mim, essa aqui é a contagem de onda 1, da onda 3. Então, essa aqui ainda pode acontecer e essa aqui também ainda pode acontecer. Esses alvos verdes de compra aqui, que eu coloquei aqui, são dessa correção aqui, ó. Então, ó, a plana irregular da onda C, ela tem um alvo de 168 Fibo e ou, né, no caso, 2618 Fibo da onda A. Então, esses daqui são os dois alvos, tá? Como é que faz isso? Você vai pegar aqui a onda A, você vai pegar aqui a ferramenta Fibo retração, retração Fibo, e vai puxar até o fundo da onda A, ó, 100% do fundo da onda A. Aqui você vai achar 618 Fibo ou 2618 Fibo. Então aqui é duas vezes e meia, né? Aqui é uma vez e meia e aqui é duas vezes e meia o tamanho da onda A. Então aqui seria 100% da onda A, então ou seja, se cair aqui no 2 aqui, seria 50 mil. Pode acontecer também, pode acontecer dela cair aqui e voltar a subir, né? O preço voltar a subir. Mas eu tô acreditando muito nessa correção, porque tá demorando muito, pessoal, tá muito agarrado aqui. E geralmente quando acontece isso, aqui renovou, tá vendo? Então essa aqui foi uma correção, se bem que a onda B rompeu, né? Não foi do mesmo tamanho. Deixa eu conferir aqui, ó.
essa onda aqui, ó, essa correção aqui, ela foi quase que do mesmo tamanho, né? Se for para olhar o tamanho das ondas aqui, foi praticamente do mesmo tamanho, ó. Medir aqui, eu vou usar essa linha, ó. Foi pouca diferença, mas praticamente foi uma correção plana regular aqui, né? Praticamente do mesmo tamanho. Então esse movimento que a gente está observando aqui agora no Bitcoin, observe que a onda B, ela já rompeu, ó. Ela rompeu o topo da onda 1. Então esse rompimento aqui na minha cabeça, né, configura um desses dois movimentos que a gente já falou, que é a onda plana interrompida ou a onda irregular, né, a plana irregular, tá bom? Só para reforçar o vídeo, porque não tem muita novidade, pessoal. Aqui agora, por exemplo, ó, o Bitcoin está nesse range de preço aqui, se espremendo. Isso aqui pode ser uma acumulação, tá? O que é acumulação? Tem muita gente comprando aqui, muita gente comprando. Quando esgotar a força vendedora, quando a força vendedora se enfraquecer, a compradora continua comprando, o preço começa a subir e aí tem um spike, um rompimento mais forte, porque a força vendedora ela foi exaurida, ela foi enfraquecida, ela foi arrebentada aqui pelos compradores, porque o vendedor ele está vendendo, mas ele não consegue jogar o preço para baixo, né? E aqui é uma barreira de compra, ó. Mesmo que tenha muita venda, há uma barreira de compra. Gente institucional com ordens de compra. Tem ordens que são chamadas, pessoal, de iceberg. O que é o iceberg? A maioria do gelo está debaixo da água, está invisível. Então essas compras icebergs é como se elas fossem um iceberg mesmo, como se fosse isso aqui, ó, que tem um iceberg, o gelo, né? Vou colocar aqui o gelo, vou colocar aqui branco, a água tá aqui, só que a maioria da compra dos compradores, a grande maioria dos compradores, eles estão aqui, ó, e são invisíveis. Então tem uma barreira muito grande de compra aqui embaixo, aqui, ó, que mesmo que o preço caia, ele volta rapidamente a subir, tá? E aqui nesse ponto aqui a gente observa, opa, porque eu não cliquei fora. E aqui nesse ponto aqui, ó, a gente observa a força vendedora. Tem gente que fala assim, liquidez e tudo, né? Mas a verdade é que é isso aqui. Então tem as ordens iceberg. Ninguém tá vendo isso aqui é invisível. Ah, mas tem muita liquidez embaixo. Pode ser stop, pode ser uma série de coisas. Só que junto com o stop das pessoas que vão entrar, né, caso o preço comece a cair, vão entrar, existe uma ordem de compra muito grande. Essa ordem de compra do iceberg aqui, vocês estão vendo aqui, geralmente ela funciona desse jeito aqui, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. Porque aqui embaixo existe, debaixo desse último fundo aqui, existe muita ordem de stop, muita ordem de liquidação, muita gente entrou muito alavancado aqui. Então essa região aqui, ó, é uma região que tá cheio de gente querendo comprar, porém tem muita gente já comprada, né? E tem muita gente querendo comprar mais ainda aqui embaixo, porque entende com a natureza do Bitcoin, né? Nesse caso aqui, a gente observando tudo isso aqui, a gente observa que debaixo desse aqui também tem muita compra, tá? E tem as ordens de stop também. Então debaixo desse aqui é a mesma coisa, ó. Então é como se você tivesse isso aqui, ó.
cheio de gente querendo comprar e cheio de gente querendo vender, tá? Tem que ter força vendedora. Eu não acredito que tenha muita força vendedora. Eu vou explicar por quê. Qual é o meu conceito, qual que é meu pensamento, tá? A não ser que tenha muita gente alavancada mesmo. Aí sim, aí vai cair forte. Mas como a gente já está há um tempo lateralizando, eu até vi um vídeo eu esqueci o nome do cara. Ele é muito influente É porque eu sou ruim de memória mesmo, pessoal. Eu não sou bom para guardar nada. Eu não sou bom para guardar nada na memória. Minha memória é ruim. Meu negócio aqui é imaginação, tá? Esse cara, ele mostrou como foi ruim o ano da liquidez, né? Não teve liquidez esse ano passado. Então tudo isso influenciou isso aqui que aconteceu com o Bitcoin. Então, o ideal a se fazer é fazer um plano de compra constante. Então você vai fazer sempre compras, 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 né? E fazer preço médio. Se você não tiver, não souber alavancar, você vai fazer preço médio. E tá tudo bem, não tem problema se você não sabe alavancar. Tá bom? Não tem problema. A questão é, você vai fazer preço médio. Esse preço médio, eu já expliquei nos vídeos aqui. Se você comprar aqui vamos imaginar que você compra R$100. Vamos fazer essa simulação do preço médio de novo, para a gente fortalecer aqui o vídeo e enriquecer o vídeo com informação relevante. Então aqui nesse caso eu tenho aqui a calculadora, vocês estão vendo aí, né? Então vamos imaginar que eu faço uma compra de R$100 aqui no 125. Então eu fiz uma compra 125, fiz R$100 mais, aí ele cai de novo, ele cai aqui para 100. Então eu coloco mais R$100, só que eu ponho em 100. Aí ele cai novamente para... Vamos colocar que ele caiu nesse fundo aqui. Ele chegou aqui nos 80, você ficou doido e comprou mais 2. Então é mais 80, né? 80 mais 80. Tá certo? 4 compras já. Mais... já deu 385. Ou seja, você já fez 4 compras. Uma aqui e fez 2 de 80. Tá? Então você tem 385 já, R$400 comprados. Vamos imaginar que ele caia para 50. Então você vai fazer mais 4 compras de 50. Ou seja, 4 compras de 50 vai dar 200. Então vão ser 285 mais 200. Então você acabou que fez um total com R$100, né? Você fez aí 8 compras. Se dividir o valor que você comprou aqui, né? Você vai dividir por 8. Então você vai pegar esse valor que está dando aqui e dividir por 8. Você fez 8 compras de 100, né? Sendo que 4 delas você fez com 50 mil. O Bitcoin é 50 mil. Então você vai dividir por 8, vai dar 73. Então aquela compra que você fez aqui em cima no 124, ela não existe. Aquela que você fez no 100, ela não existe. Aquela que você fez no 80, você está no lucro com ela não existe. E aqui agora é como se você tivesse feito todas as suas compras com o preço do Bitcoin a 73 mil. Então você está... se ele começar a subir, se ele subir acima de 73, você já está compensando as compras acima aqui com o preço médio. Isso é preço médio, pessoal, tá? Para quem não sabe, ok? Pra gente enriquecer o vídeo, né? Então, são 8 compras, você fez 8 compras, se tivesse feito 10, reduziria mais ainda o preço. Vou dar um exemplo, Bitcoin caiu para 40 mil, aí você tem R$400, ou vou fazer mais 4 compras de 100, né? Então você tem 585, são 8 compras, 585 são 8 compras, mais, aí você vai fazer aqui 4 compras em 40 mil.
Então vai dar 160. Então você vai colocar mais 160. Olha só, hein? 745. Só que você fez 4 compras em 40, né? E você tinha 8. Então são 12 compras que você fez no total de R$100. Então vamos lá. 745 dividido por 12. Foram 12 compras. Então, seu Bitcoin aqui, a sua compra total está saindo a 62. E quanto mais você comprar nos 40, mais baixo fica o seu custo final, o custo médio do preço do Bitcoin. Entendeu? Isso é compra, isso é fazer preço médio. Toda vez que você comprar, você anota R$100, ou R$1.000, ou R$10.000, não importa. Você vai colocar lá o valor que você fez a compra. Tá caindo, você vai comprando. Quanto mais ele cai, quanto mais ele diminui, quanto mais ele aumenta, né, a queda, melhor é para você, porque você vai ter chance de melhorar o que? O seu preço médio, tá certo? Então é a melhor forma de você adquirir e de aumentar a sua base de Bitcoin fazendo compra, né? Operando já é diferente. Fazendo operações já é completamente diferente. Esses dias eu fiz um saque no Bitcoin. Eu vou abrir a minha conta aqui para vocês verem. Estava até fazendo um estudo aqui na Binance. Tem 8 contratinhos aqui. Tem 12 contratos. Compra, 12 contratos, venda. Minha forma de operar, tá? Meu preço de entrada tá aqui, ó. Nessa região aqui. Eu vou colocar no diário para vocês entenderem, ó. Então meu preço de entrada, eu tô praticamente onde o Bitcoin tá agora, tá certo? E eu vou fazer uma movimentação aqui que eu vou ficar só com uma posição. Essa movimentação que eu vou fazer é que me dá contratos aqui. Se o preço do Bitcoin subir sozinho, se eu não mexer em nada aqui, meus contratos aqui vão aumentar. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, interessante. Aqui a minha conta, o valor da minha conta, ó, balanço. Então eu estou agora com $29, contando com essa perda de $3. E no geral eu estou com $26, tá? Olha só que interessante, pessoal, ó. Em 7 dias, em um mês. Vocês estão vendo essa queda aqui, olha, de 74 para 22,90, começou a subir de novo, ó. Estão vendo essa queda? Essa queda foi uma retirada que eu fiz. Então eu peguei e retirei Fiat Ordem. Ó, eu fiz uma retirada. Eu peguei, converti o Bitcoin e fiz uma retirada dia 27, dia 26, dia 26, dia 20. Não, isso aqui foi novembro. Dezembro eu fiz 3 retiradas. Eu fiz uma dia 26, 2 dia 26 e uma dia 27. Então foi 60 mais 106 mais 170. Então eu fiz 3 retiradas aqui, tá? Lembrando que essa conta aqui que eu estou usando da Binance, essa conta ela vai se transformar em uma conta muito grande. Vocês vão ver isso acontecer rapidamente a partir do momento que a gente fizer aquela movimentação do Trix, quando o preço do Bitcoin chegar no fundo. Vocês vão entender o que eu estou falando com relação à alavancagem de 125. Ó. Minha alavancagem ela é de 125x, pessoal. A minha alavancagem ela é a maior. Eu uso aqui a alavancagem maior. Vou tentar aumentar aqui o gráfico aqui para vocês verem, ó. 125x, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então eu coloco pouco dinheiro para que a conta cresça bastante. Vou mostrar outra coisa interessante para vocês aqui, ó. Vamos fazer uma calculadora, pegar uma calculadora. Vamos imaginar que eu esteja a 125x, o preço do Bitcoin ele cai para 40 mil e eu faço uma compra de 100 contratos em 40 mil.
e o preço do Bitcoin vai nos 3 milhões, eu vou deixar isso aqui parado, pessoal. Eu não vou mexer nessa conta. Eu vou deixar parado, eu vou esquecer essa conta. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É como se eu tivesse comprado Bitcoin, colocado na carteira e esquecido, só que está alavancado. Ah, mas tem um risco de você perder tudo, que é o risco da corretora. Tem. Só que eu nunca vi uma corretora quebrar com o preço do Bitcoin subindo. Eu já vi quebrar com a queda do Bitcoin. Mas o Bitcoin subindo, não. Então o risco, ele não existe aqui no questão de quebra da corretora. A não ser que ela queira fechar minha conta, que a minha conta esteja muito positiva e tal. Mas fora isso, não tem como ela vir e falar assim, ah, eu vou fechar aqui, porque não. Se é perpétuo, estou pagando a taxa de 8 em 8 horas, não importa, né? Então, ó, vamos fazer o cálculo, ó, 100 contratos. Eu vou ganhar aqui, olha, 24%, pessoal, de 3 milhões de dólares. Quanto que dá isso? Vamos pegar a calculadora de novo. Ó, abrir a calculadora de novo. Então, eu tenho 3 milhões, um Bitcoin está valendo 3 milhões de dólares. E eu vou achar aqui vezes 24%. Quanto que eu tenho? 720 mil dólares que eu ganhei se eu pôr essa posição e ela não voltar mais. Se eu conseguir colocar essa posição somente 100 contratos, pessoal. Qual que é o custo hoje de 100 contratos? É isso aqui, ó. Essa aqui é a margem que eu vou precisar colocar. Então, se eu tenho um dinheiro grande na Binance, tá? Vamos imaginar que eu tenho aí um dinheiro grande na Binance. Se eu coloco apenas 100 contratinhos, que é R$1.000, praticamente R$1.000, né? Eu coloco aqui esse custo aqui da margem. Eu tenho 10 mil, eu coloco aqui 10%. Ou se eu tiver 20 mil, eu coloco aqui 5%. Se eu tiver aqui 100 mil, eu vou colocar praticamente 1% de 100 mil. 1% alavancar de 100 mil. Né? Já seria os 24%. Né? Já seria na casa aí de 100 mil, o Bitcoin está 500, então é como se você estivesse colocando aí já 20% da conta que você tem. Né? Só que quando você não alavanca, olha o que acontece, ó. Vamos colocar que você coloca uma alavancagem aí de 5x, que para mim eu não considero. Eu não considero vantajoso. Vou calcular, ó, olha quanto você precisa ter para ganhar a mesma quantidade. Você vai ganhar a mesma quantidade. Mas olha quanto você precisa ter. 5% de um Bitcoin. Quanto que dá isso? Vamos abrir de novo aqui, ó. Para você ganhar a mesma coisa, olha, você precisa ter 24 mil. Você precisa ter uma conta de 24, 25 mil reais, sem contar que você ainda tem que estar sobrando aqui, tá? Tem que estar sobrando. A cobrança, ela vai ser em cima da posição. Ela vai ser em cima da posição. Então, ó, qual que é a vantagem, no meu ponto de vista, de entrar com esse tipo de operação aqui? O custo, o risco, ele é muito pequeno quando você entra a 125x, ó. Olha aqui, o custo, ele é muito pequeno, R$1.000. Vou pôr R$1.000 aqui, ó. E vou colocar e vou ganhar e vou deixar. Ah, mas e se ele me liquidar? E se o Bitcoin cair e ele me liquidar? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a ferramenta. Vou fechar aqui essa. Vamos pegar aqui a ferramenta que a gente tem falado dela, que é o Trix. Vou fechar essa aqui também. Fecha aqui a calculadora. Então, ó, nós temos aqui o nosso indicador Trix, ok? Esse indicador, ó, ele aponta o que? Ponto de compra seguro, ó, aqui, aqui, aqui. São os pontos de compra seguro do Bitcoin. Eu estive aqui, conheci o Bitcoin há mais tempo. Não, na verdade, eu estive aqui, aqui e aqui, pessoal. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e eu não tinha as ferramentas certas
que hoje eu tenho, que demorou muito tempo para descobrir, muito tempo para configurar e muito tempo para montar o meu setup, que é o meu setup, é minha forma de operar. Então, ó, eu tenho esse movimento de compra que foi aqui. Olha só que interessante, hein? Então, se você tivesse feito uma compra do Bitcoin aqui, olha, quando ele deu fundo, você fez uma compra. Ah, mas ele voltou no Corona Crash. Tá, ele voltou, mas você vai deixar quieto. Você está com a posição de R$ 1.000 posicionado sem contratos. Bitcoin, isso aqui daria muito mais, pessoal. Daria muito mais. Mas aqui você faria uma outra compra, ó. Nessa região aqui você faria uma outra compra em outro fundo, ó. Ó. Aqui, pessoal, foi o halving do Bitcoin, ó, 2020. Se eu não me engano, foi dia 13 de maio de 2020. Eu tava aqui também. Só que eu não tinha o conhecimento nem a ferramenta, as ferramentas, tá? E aqui, olha, foi esse último fundo nos 15.400. Eu também tava nele. Só que eu tinha essa ferramenta, mas eu ainda não tinha essa confiança que eu tô tendo hoje nessa ferramenta. Então, ó, ele chega a cair aqui, ele busca o fundo e olha o ponto de compra. Agora vamos imaginar esse cenário da compra que a gente fez aqui de 100 contratos, R$ 1.000. Aqui o valor seria bem menor, né? Vamos fazer o cálculo aqui, ó, matemático. Tá? Vamos imaginar 125x, o Bitcoin caiu para, vamos colocar 16.500, tá? E o Bitcoin foi para 125 mil dólares. E se você tivesse colocado só 100 contratinhos, ó, você gastaria 0.002, não, 0.0048. Olha quanto você ganharia. Você teria pego no 125 mil, meio Bitcoin. Você teria ganho nessa configuração que eu estou falando aqui. Você teria ganho aí meio Bitcoin, tá? É isso. Então é lógico que lá embaixo nos 16.500 você colocar 0.004, ou seja, 1%, meio por cento. Vamos colocar aqui, ó. Bitcoin tá 16.500 vezes 0.05% é o custo dessa operação. Igual a, aqui seria 825, né? 825 dólares, que é o tamanho da posição. Mas se você considerar que a posição ela é alavancada, né? No caso aqui, esse valor que eu estou colocando aqui, não, eu acho que não, é isso mesmo, é meio, né? 16.500 vezes, que seria o custo em dólar dessa posição aqui. Seria maior, por quê? Seria um pouco maior porque o dólar hoje ele compra menos Bitcoin. Lá no fundo ele comprava mais Bitcoin, né? Então o custo seria um pouco maior. Mas vamos considerar esses 825 aqui, dólares, 825 dólares. Qual seria o tamanho dessa posição, custo dessa posição nos 16.500? 850 sairia mais caro, né? Vou colocar aqui 850, ó. 4.000, 5.000 reais para você conseguir pôr essa configuração aqui. 5.000 reais, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que eu tô fazendo a conta certa aqui. Se eu não estiver fazendo a conta certa, me corrija, ok? Pode escrever no comentários, fique à vontade. Mas mesmo assim, pessoal, imagine você colocar 4, 5 mil reais para ganhar meio Bitcoin. É muita coisa, pessoal. Em 3 anos, você fazia aí 250 mil, 300 mil reais com 5 mil. Não tem nenhuma negociação que você vai fazer, não tem nenhum negócio que você vai fazer que vai te dar isso. Nenhum comércio que você vai montar, nenhuma loja que você vai montar, nada que você fizer vai te dar isso com 5 mil reais. Sem investimento,
no caso aí, reinvestimento, você não vai colocar mais dinheiro, você não vai fazer mais nada, você vai pôr só aquele valor. Imagina uma loja, imagina qualquer coisa. Tá? Você não vai ter custo com o empregado, você não vai ter custo com o aluguel, você não vai ter custo com nada. O seu custo aqui são 5 mil reais para ganhar 300 mil. É uma casa, é um preço de uma casa. Em 3 anos você fez uma casa com 5 mil reais. Então é disso que a gente está falando. A alavancagem ela é isso. Essa é a mágica da alavancagem. Certo? Ah, mas isso aí é uma utopia, é o cenário ideal, não existe e tal. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, pelo Trix. Então esse movimento que a gente está observando agora de início de queda do Bitcoin, ainda pode acontecer essas duas quedas de vir aqui ou aqui, que seriam os 2 pontos de compra, né? Porém, eu só vou fazer a compra, pessoal, eu só estou pensando em fazer compra quando isso aqui acontecer, ó. Aqui nesse ponto, quando isso aqui aconteceu. Agora, no momento, o que eu quero fazer aqui, nessa continha que eu tô com ela aqui, no momento, é aumentar os contratos até que chegue a 100. E eu tenho uma boa margem aqui sobrando também. Não adianta eu ter 100 de cada lado aqui e eu ficar com a margem zerada aqui. Eu tenho que ter pelo menos uma quantidade muito grande de contrato aqui. Tá? Quando estiver chegando o momento, se eu não tiver conseguido fazer, né, apenas operando, eu vou colocar um dinheiro aqui. Aí eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Tá? Eu vou mostrar como que é feito isso. Tá certo? Aqui são as minhas ordens de retirada, né? Mostrei para vocês. É um valor pequeno mesmo, mas é para ir esquentando a máquina. Você tem que ir movimentando. Eu gosto de tirar, gastar, sair, comer alguma coisa. É prazeroso você gastar o dinheiro que você está ganhando. Certo? Aqui, pessoal, então é isso. Não tem mais o que colocar, não. Vocês entenderam o que é o poder da alavancagem. E olha a minha liquidação, tem 30 mil, ó. Então eu estou com 12 de cada lado. Eu estou em 30 mil, tá certo? O meu operacional, pessoal, ele está disponível, tá? Quem quiser, quem desejar operar comigo, não é para todo mundo, porque é caro, tá? Eu já vou adiantar aqui que é caro. Não é para todo mundo. Por quê? Porque se eu vender barato, como eu dou suporte para a pessoa, para ela fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, eu não consigo fazer com todo mundo de uma vez, conversar com todo mundo. Eu já tive 25 pessoas no meu operacional e foi muito difícil lidar com todo mundo. Às vezes um tá ligando, o outro tá ligando e eu converso pelo WhatsApp, vídeo chamada. Às vezes a pessoa só por ligação mesmo, sem vídeo chamada, né? Eu tenho que acessar, às vezes a pessoa pede para eu acessar o computador dela e fazer alguma movimentação no computador, então fica difícil. Então o meu operacional, ele não é um operacional barato. Se você tiver interesse em adquirir o operacional e entrar comigo nessa, tá? Se você tem um recurso em Bitcoin, se você tem um recurso na Binance em Bitcoin e quer fazer esse movimento de ganhar esse valor aí, ou de fazer um valor até maior, lembrando que tem um limite aqui de contratos aqui, ó. Então quando você alavanca aqui, ó, eu acho que eu tenho um limite 5 bitcoins, tá vendo? Eu acho que é um limite de 2.500. Quer ver? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou aqui eu estou entrando em 90 mil e vou sair em 3 milhões. Ó, 2.500. Eu sei que tem um limite que ele não vai aceitar que eu coloque aqui. Ó, 5 mil ele já não aceita, tá vendo? 4 mil, ele já aceita 4 mil. Ele melhorou isso, porque não tava isso tudo não. 4.500 ele aceita também, ó. Olha só, com 4% eu consigo fazer quase 5 bitcoins. Se eu entrar em 90. Tá? Lembrando que o Bitcoin aqui, ó, ele tá em 87. Então vamos colocar aqui, ó, 87 mil. Já não dá mais, ó. Ele já tirou aqui o contrato, ó.
Então vamos colocar aqui 4.000 contratos. Mesma coisa, ó. Diminuiu um pouco o lucro aqui, mas é praticamente o mesmo. Então você imagina, num custo de 3, 4% de um Bitcoin, você conseguir colocar 4.000 contratos e você fazer, quando o Bitcoin chegando em 3 milhões, você ter aí quase 4 Bitcoins e meio. Né? Então essa informação, essa forma de operar que eu tenho, que protege a pessoa da liquidação, que protege a pessoa de um movimento de desalavancar, porque quando ela desalavanca, ela fecha a posição e coloca você em uma posição pior de entrada e a liquidação se aproxima mais. Então, minha forma de operar, pessoal, sobra margem aqui e fecha uma posição. Então, a minha forma de operar, ela vai proteger a pessoa e ela vai ganhar de uma forma que ninguém ganha, do jeito que ninguém opera. Tá? Então, se você desejar, tá aí eu estou à sua disposição, tá aí o meu operacional à sua disposição, tá certo? Lembrando que nessa continha aqui eu vou mostrar isso aí, tá? Só que não vai ser, né? Não vai ser revelado o que eu vou fazer, mas você vai ver alguma movimentação aí e o ganho na conta, tá? Geralmente, provavelmente eu vou mostrar só a conta, o ganho da conta aqui, ó. Opa, abri errado. Eu vou mostrar isso aqui, ó, porque quando o Trix abrir, o que eu vou mostrar vai ser isso aqui, ó. Então, mensal, aí eu vou mostrar a coisa subindo. Há uns 3 meses atrás eu tive um valor maior, que também retirei também, ó. Aí eu tiro, né, faço a limpeza na conta, não fica nada na corretora, aí eu começo de novo, igual aqui agora a gente está começando de novo. Vamos subindo de novo o ganho e sacando, tá certo? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado vocês aí com algum entendimento com relação ao operacional, tá certo? Valeu!